Olá, gente, aqui é o Zé. Nesse vídeo eu vou fazer a resolução do primeiro exercício da lista de apoio da semana 1. Estou resolvendo essas listas de apoio e postando aqui no canal, porque provavelmente um desses exercícios cairá assim como está na prova, que aconteceu com Física 1. No primeiro exercício, ele diz: você observa um objeto se movendo em movimento harmônico simples. Quando um objeto se encontra a 0,5 metro à direita de sua posição de equilíbrio, sua velocidade é igual a 4,2 metros por segundo para a esquerda e o módulo de sua aceleração é 4,5 metros por segundo ao quadrado. Ele pergunta: qual é o sentido da aceleração nesse instante? Ou seja, a aceleração como uma grandeza vetorial, ela precisa não só da intensidade, mas ela também precisa de uma direção. No caso deste oscilador, assim como qualquer outro oscilador simples que está no movimento harmônico simples, ele oscila em torno de um ponto de equilíbrio, né, após uma perturbação inicial, ou ter sido arrastado até um ponto de máximo e ter sido abandonado. No caso deste corpo, ele já estava oscilando, mas a gente só começou a observar realmente no momento em que ele estava nessa posição, 0,5 metros, em relação ao ponto de equilíbrio. Então, essa distância daqui até aqui é de 0,5 metros. Eu coloquei aqui no meio, mas no momento a gente não sabe qual é a amplitude máxima. Eu sei que não é 0,5, é maior porque nesse ponto ele já tem uma aceleração significativa e uma velocidade significativa. Agora, por conta da velocidade estar apontada para a esquerda, quer dizer que ele está indo em direção ao ponto de equilíbrio. E como ele está indo ao encontro do ponto de equilíbrio, quer dizer que ele está no movimento acelerado. Então, a aceleração também está apontando para o ponto de equilíbrio. Que lembre-se, quando ele está se deslocando na direção do ponto de equilíbrio, ele está convertendo energia potencial em energia cinética. Quer dizer que a velocidade dele está aumentando porque a força resultante está na mesma direção do deslocamento. A partir do momento que ele passa do ponto de equilíbrio e se desloca na direção de uma das amplitudes, ele começa a converter energia cinética em energia potencial. Então a velocidade dele vai reduzindo e a aceleração é negativa porque ele vai estar num movimento desacelerado. No segundo item, ele perde... Bom, ele diz assim que a que distância máxima esse objeto, a máxima desse ponto, irá o objeto se mover antes de parar momentaneamente e depois recomeçar a se mover para a direita. Então, entre esse ponto e o próximo ponto onde ele vai parar e inverter o sentido do movimento, seria aqui, onde a amplitude é negativa. Porque ele vai passar até esse ponto, ele vai acelerar. A partir desse ponto, como eu falei agora há pouco, ele vai diminuir gradualmente a velocidade até que ela seja anulada, que vai ser justamente no ponto de máximo, que a gente chama de amplitude. Então, a distância que ele está pedindo vai ser o 0,5, que é a distância da posição inicial dele até o ponto de equilíbrio, mais a amplitude, que é justamente o valor em espaço, né, entre o ponto de equilíbrio e o ponto onde ele terá velocidade nula. Então o que basta a gente fazer nesse item é calcular a amplitude e depois somar com 0,5 metro.
Como a gente sempre tem que trabalhar com as informações dadas, ele deu que a aceleração, ou módulo da aceleração é 4,5 metros por segundo ao quadrado, e a velocidade é igual a 4,2 metros por segundo. Então, a partir dessas informações, a gente vai ter que descobrir a amplitude. Bom, mas primeiro a gente ainda tem que calcular a frequência angular do sistema, que é o ômega. A partir dessa informação, a gente consegue calcular facilmente através da equação da aceleração. Menos ômega ao quadrado vezes x de t. Se vocês estão com dúvida de onde eu tirei essa equação, ela vem da derivada segunda da equação do espaço em relação ao tempo. Tá? Então, para um determinado instante, que a gente chama de instante inicial, t igual a zero, a minha aceleração é de 4,5 metros por segundo ao quadrado, menos ômega ao quadrado, vezes a distância entre a partícula e o ponto de equilíbrio, que é 0,5. Então, menos ômega ao quadrado vai ser igual a 4,5 dividido por 0,5, que dá 9. Mas como que ele falou que a aceleração era módulo, né? Então vamos assumir, e aqui se a gente manter esse sinal vai dar um número complexo, então vamos considerar que o módulo, né? O módulo da aceleração, então vamos sumir com esse negativo. Então a frequência angular será igual a raiz de 9, a frequência angular será igual a 3 radianos por segundo. Se vocês virem no gabarito, vão perceber que a unidade que ele deu está errada, que deu metros por segundo ao quadrado. Para calcular amplitude, que é o que a gente ainda precisa fazer, normalmente a gente usaria a equação horária do espaço, x de t igual a amplitude vezes cosseno de ômega t mais φ. Mas percebam, para o instante t igual a zero, eu tenho a posição, eu tenho a frequência angular, mas eu não tenho nem amplitude e nem a defasagem. Então eu vou precisar de uma outra equação, já que eu tenho duas incógnitas, eu preciso de duas equações. Então eu vou usar a equação da velocidade, que é igual a menos ômega vezes A vezes seno de ômega t mais φ. Então essa é simplesmente a derivada dessa primeira equação. Aplicando para o instante que a gente tem informações, né, que é o instante t igual a zero, essa equação se transforma em 0,5 igual a amplitude vezes cosseno de φ, vou chamar de φ inicial. E por que fica só isso? Porque
como é instante t igual a zero, ômega, qualquer que seja, vezes zero, irá dar zero. Então, o argumento dentro do cosseno fica somente o φ inicial. Agora, a velocidade. Eu sei que a velocidade nesse instante inicial é de 4,2 metros por segundo, igual a amplitude igual a menos ômega, que é 3, vezes amplitude, vezes seno de φ. Novamente, esse termo dentro do argumento do seno, ele é zerado, porque instante t igual a zero. Agora que eu tenho duas equações e duas incógnitas, eu posso fazer um sistema onde eu vou, de alguma maneira, tentar isolar o valor que eu quero. Olhando para essa, vou copiar esse sistema aqui em cima para ficar mais fácil. E vou inverter para também ficar mais fácil para visualizar o que eu vou fazer. 4,2 igual a menos 3 vezes A seno de φ, 0,5 igual a vezes cosseno de φ. Bom, o que eu vou fazer agora é simplesmente dividir essa equação por essa, o que é permitido dentro de um sistema. Porque os valores, eles são, as incógnitas, né, eles são valores iguais. A amplitude nessa equação é igual a amplitude nessa equação. O φ0 nessa equação é igual ao φ0 nessa equação. Então, se eu dividir essa por essa, eu vou conseguir eliminar o A. Então vai ficar 4,2 dividido por 0,5, que vai me dar 8,4 é igual a 3A dividido por A, menos 3A dividido por A vai dar menos 3. Seno dividido por cosseno dará tangente de φ0. Só lembrando, né, que eu fiz aqui, seno de φ0 dividido por cosseno de φ0 é igual a tangente de φ0. Vou passar o 3 dividindo, então tangente φ0 é igual a 8,4 dividido menos, né? Menos 8,4 dividido por 3, que é igual, um momento, menos 2,8.
a tangente do meu ângulo, né, é menos 2,8. Então, φ zero, que é a defasagem que eu quero encontrar, será igual ao arco tangente de menos 2,8. Então, φ inicial será 1,2278 radiano. Agora que a gente tem a defasagem, a gente precisa descobrir a amplitude. Então, é só questão de substituir essa defasagem em uma das equações. Então, pegando essa equação aqui de baixo, eu vou isolar o A, que é o que eu quero calcular. Então, a amplitude será igual a 0,5 dividido pelo cosseno de φ, ou seja, o cosseno de 1,2278. Cosseno desse valor será igual a 0,34. Então, meio dividido por 0,34, minha amplitude será 1,487 metros. Pronto, finalmente eu tenho a minha defasagem φ e a minha amplitude, que é 1,487 metros. Só que a questão era calcular a distância entre a partícula no instante t igual a zero e o ponto de repouso, próximo ponto de repouso. Então a gente já tinha definido que essa distância seria igual à distância entre a partícula e o ponto de equilíbrio, mais a amplitude, que é igual a 0,5 mais 1,487, igual a 1,987 metros. Então aqui a gente finalizou o item B. Agora ele pede para calcular qual tempo que leva para fazer todo esse percurso. Se a gente for fazer um gráfico da variação da distância entre a partícula e o ponto de equilíbrio ao longo do tempo, a gente teria algo desse tipo. Onde aqui a gente tem a amplitude negativa, amplitude positiva, e como quando a gente começou a observar o movimento, ele já tinha um certo deslocamento em relação ao ponto de máximo,
o exercício pede para a gente calcular justamente qual tempo que leva entre essa posição e a posição onde ele tem a velocidade nula e inverte o movimento, que seria exatamente nesse ponto. Exatamente nesse ponto. A gente vai chamar de telinha. Tá? Bom, percebam que esse telinha ele vai ser a soma de dois tempos que a gente pode assim, fragmentar, né? A partícula vai demorar um tempo até chegar a esse ponto, que é o ponto onde encontra o ponto de equilíbrio, e mais um tempo que leva entre o ponto de equilíbrio e a amplitude negativa. Aqui tem duas maneiras de calcular, vocês podem escolher qual é a mais fácil para vocês. Eu posso falar que essa distância, aliás, toda essa distância, meu telinha, será igual a período sobre 4, que é esse intervalo de tempo, né, entre o ponto de equilíbrio e a amplitude, é 1/4 do período total. Lembrando que o período é o tempo que demora para a partícula retornar ao ponto inicial, então saindo do ponto de equilíbrio, por exemplo, ela vai para a amplitude negativa, vai para a positiva e volta para o ponto de equilíbrio. Então é um ciclo completo, é o período. Mas agora eu vou fazer uma extrapolação desse gráfico. Eu vou falar que essa distância, esse intervalo de tempo, vai ser t sobre 4 menos o tempo. E esse tempo é o tempo que seria entre o ponto de máximo, né? Trazendo esse gráfico um pouco para cá, seria entre o ponto de máximo e essa posição inicial. Não faz muito mal fazer essa extrapolação, porque como é um movimento cíclico, então vai ter, né, uma fase 2 para frente, vai ter um instante onde ele estará nas mesmas condições. Então, dessa posição inicial, se eu acrescentar tempo igual ao período, eu estarei aqui. E nessa situação, exatamente nessa situação, eu estarei a 0,5 metros da posição de equilíbrio, a velocidade será de 4,2 metros por segundo e a aceleração será 4,5 metros por segundo ao quadrado. Então o que eu estou querendo aqui é fazer 1/4 do período, que é esse intervalo, mais 1/4 menos t, que seria essa porção, que também é t sobre 4, menos essa porçãozinha aqui. Então vou ter exatamente esse intervalo, que vai ser equivalente a esse intervalo. Tá? Uma forma que talvez seja um pouco menos complicada, mas que vai dar o mesmo resultado, se vocês lembrarem daquela forma do período 2π sobre ômega, e essa fórmula, por sua vez, tinha vindo daquela período igual ao inverso da frequência, e que frequência é igual a 2π, desculpem, que a frequência angular é igual a 2πf. Então, se eu juntar essas duas fórmulas, eu consigo essa terceira. Percebam que o valor do período, de acordo com a frequência angular de um sistema, é o tempo que demora para completar um ciclo completo. Então eu consigo
calcular qual é o tempo que demora para fazer uma determinada variação de ângulo, mantendo a frequência angular. Se essa defasagem de ângulo, né, fosse igual a 2π, eu teria o período completo. Se eu consigo determinar uma variação, né, de ângulo, sabendo o ômega, eu consigo calcular o tempo que leva para ter essa variação, né, da fase. Vamos trabalhar com esse. Bom, eu sei que nessa posição, que é meu φ inicial que eu já tinha calculado, é igual a 1,2278 radiano. Eu sei a fase dele. E eu sei a fase final que eu quero nesse intervalo que eu estou estudando, que é π. E π em radianos é 3,14, 15, etc. Então, meu ΔΦ então, se T é igual a ΔΦ sobre o ômega, então ΔΦ vai ser o 3,14, 15, 18, sei lá, menos 1,2278 sobre o ômega, que é 3 radianos por segundo. Então, se eu fizer π menos 1,2278, eu tenho 1,913 dividido por 3. E isso, vou fazer um pouco mais apertadinho. Dividindo esses valores, eu terei 0,638 segundos. Ou seja, é o tempo que leva da posição inicial até a posição onde ele inverte o sentido do deslocamento, né? Onde a velocidade dele é 0 e ele começa a se movimentar na direção contrária. Então é isso. Esse exercício está encerrado.